homem mau, fraudulento, enganador, mentiroso, meu Pai. Oh, meu Deus, dê vitória ao teu povo, Senhor. Vai curando da gripe, Pai. Cura de dor no corpo, meu Pai. Cura das dores dos braços, das pernas, da coluna, Senhor. Oh, da badachara da canta da badai. Alá da badassúria da badachúria da badai. Alá da badachara da badassúria de canta da badai. Alá da badachúria lá da badai. Batiza com teu Espírito Santo, meu Pai, quem quer ser batizado. Oh, meu Deus, nos ajuda, Pai, nos propósitos de oração. Nos ajuda, Senhor, a ganhar almas, Senhor, aleluia. Porque toda oração, Pai, que fazemos a Ti, Senhor, ainda é pouco, meu Pai. Temos que ter uma vida de oração, meu Pai. Temos que ter uma vida de comunhão, Senhor. Temos que ter uma vida, Pai, reta perante a Ti, Senhor, aleluia. Aladaia, chora da canta da badaia, em nome de Jesus, abençoe esse caderno de oração, vai enviando o seu pedido, nome, que depois eu vou rever a live e vou estar anotando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Deus de justiça, hoje vai fazer por você, aleluia. O que o homem não pode fazer, aleluia. O homem não pode nada, mas Deus, Ele pode tudo. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar, aleluia, a sua família. Deus pode transformar, aleluia, tudo, aleluia, dentro de você, aleluia. Deus hoje vai dizer, aleluia, que Ele vai se levantar a seu favor. O Senhor vai se levantar para te ajudar, aleluia. Você, aleluia, está chorando, você está com a alma aflita, aleluia. Você não sabe mais o que fazer da sua vida. Você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê solução. Mas hoje, aleluia, Deus vai te trazer uma solução, aleluia, aleluia. Porque Deus, Ele nunca chega atrasado, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nunca chega, aleluia, depois da hora. Deus, Ele sempre chega, aleluia, no momento certo, aleluia. Porque há momentos na nossa vida, aleluia, que a gente fala assim, só Jesus, realmente só Jesus, aleluia. Há momentos na nossa vida, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele vai decidir agir a seu favor, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele te diz nesta manhã, meu filho, minha filha, você tem orado. Meu filho, minha filha, você tem clamado. Meu filho, minha filha, você tem buscado. Mas hoje eu vou agir a seu favor, aleluia. Porque quando Deus se levanta, aleluia, da badá. Quando Deus se levanta, aleluia, nenhum inimigo pode resistir. Aleluia, esse seu problema, essa sua doença, ai, essa sua autodepressão, aleluia. Isso que você sente por dentro, essa angústia da verdade. Isso tudo que você está passando, louvado seja Deus. Deus nunca chega atrasado. Deus vai entrar com providência na sua causa. Aleluia. Só que Ele diz, aleluia, que tudo tem o seu tempo. Ele diz que há tempo para todas as coisas. Isso aí todo mundo já sabe, aleluia. Mas, aleluia, você está com uma aflição. Mas você está, aleluia, pedindo para Deus respostas. Mas você está pedindo para o Senhor, aleluia, que Ele se levante a seu favor, aleluia. Não tenha medo de falar com o Senhor, não. Não tenha medo de pedir, Senhor, se levante ao meu favor por esta causa.
Pai, aconteceu isso, Senhor. Me dê forças, meu Pai, aleluia. Não tenha medo, aleluia. Porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Está escrito, ainda não é a palavra, amém? Mas está escrito lá em Apocalipse. Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que praticam a mentira. Aleluia! E ele diz no 21, o vencedor herdará estas coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, os feiticeiros, desculpa, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, e será a segunda morte. Aleluia. Então não tenha medo, aleluia, de falar com o Senhor. Não seja um covarde, aleluia. Pregue a palavra. Desce o rolo, entrega o rolo. Desce o rolo, entrega o rolo, aleluia. Porque Deus, aleluia, Ele habita na sua santidade, aleluia. A sua luta está parecendo longa, aleluia. Você não vê, aleluia, o tempo para Deus agir, mas Deus, Ele é dono de todo o tempo. Continue confiando. O tempo de Deus, Ele é perfeito. O tempo de Deus é agradável. O tempo de Deus, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você está em santidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem está com... A Lúcia está dizendo aqui que ela está com enxaqueca. Quer entrar, Lúcia, para me orar? Eu oro, aleluia, aleluia. A Simone também está aqui, a Débora, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai botando aí, aleluia, que eu vou rever a live e vou anotar, aleluia. As pessoas justas, aleluia, elas andam em retidão com o Senhor, andam na retidão, aleluia, andam na sinceridade. As pessoas que são justas, aleluia, a paz do Senhor a todos que estão entrando aí, amém? Elas falam com sinceridade, aleluia. As pessoas que, aleluia, que têm a marca da santidade, que habitam com Deus no seu dia a dia, feche os ouvidos para o mal. Fecham os ouvidos para a fofoca. Fecham os ouvidos, aleluia, para tudo aquilo, aleluia, que Deus não se agrada. Aleluia. As pessoas que andam em santidade, aleluia, desviam os olhos da perversidade, aleluia. Ô, Regina, Débora, Clóvis, Simone, todos que estão entrando aí, aleluia, paz do Senhor Jesus. Hoje Deus vai se levantar a seu favor na sua causa. Hoje Deus vai dar, aleluia, a você um caminho para resolver situações que você ainda não conseguiu, aleluia. Deus, Ele não está procurando apenas por adoradores, aleluia, de palavras. Ele procura, aleluia, pessoas transformadas em sua maneira de viver. Aleluia, não são só palavras, não são só pregações, não são só falar, eu sou isso, eu sou aquilo, não. É a sua maneira, no seu dia a dia, de viver. Aleluia, nós vamos ler a palavra do Senhor agora. Isaías 33, a aflição e o livramento de Jerusalém. Aleluia, abra sua Bíblia aí, amém? Ai de ti, destruidor, que não fostes destruído, que procede perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar, perfidamente será tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado.
Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos, quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntam-se os vossos despojos, como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam. Assim os homens saltam sobre ele. O Senhor é sublime, aleluia, pois habita nas alturas, enche a Sião de direito e de justiça. Ou você que está pela primeira vez, a paz do Senhor Jesus, envie seu pedido para o caderno de oração. Amém, Lindalva? Aleluia. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Isaías 33, amém? Abundância de salvação, sabedoria, o conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas. Rompe-se as alianças, as cidades são desprezadas. Já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se torna como um deserto. Baçã e Carmelo são despidos de folhas, das suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Levantar-me-ei a mim mesmo. Ai, olha essa palavra, gente. Eu vou repetir. Isaías 33, 10. Anota aí. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo. Aleluia. Agora serei exaltado. Louvado seja Deus. Concebeste palha, darei a luz. Restolho ao vosso bufo enfurecido, é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, como os espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que está perto, reconhecei o meu poder, aleluia! E vós que está perto, reconhecer os meu poder, aleluia! Os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre vós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar o soborno, o que tapa os ouvidos para ouvir fala de homicídios e fecha os olhos não ver o mal, aleluia. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo, onde está aquele que registrou? Onde? O que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas
solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitarão tranquila, aleluia. Olha para Sião, aleluia. Aleluia, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas, mas o Senhor ali nos será grandioso, aleluia. Receba essa palavra, Isaías 33, mas o Senhor ali será grandioso, fará às vezes de rios correntes, largas, barcos nenhum de remos passará por eles, navios grandes não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firmes o mastro, nem estender a vela, então se repartirá. E presa abundante despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Aleluia! Porque diz lá em Isaías 33, 22, aleluia, porque o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará, louvado seja Deus. Lídia Ferreira, paz do Senhor, primeira vez na live. Ó, minha querida, envia seu nome para o caderno de oração, que eu vou estar orando, esse caderno sempre vai para o monte, amém? Envia nome e pedidos, aleluia, estamos em Isaías 33. Deus, ele é o nosso juiz. Deus, ele julga a nossa causa, aleluia. Deus, ele vai julgar a sua causa com justiça. Deus é o nosso rei, ele governa as nossas vidas. Deus é o nosso salvador. Ele nos, aleluia, nos livra e nos protege, aleluia. Porque a nossa verdadeira segurança, igreja, não está no dinheiro. A nossa verdadeira segurança não está na política ou na força humana. A nossa verdadeira segurança está onde? No governo de Deus. É Deus que vai governar a sua vida, aleluia. Deus, ele tem aqui nesta passagem, Isaías 33, você pode ver aí no 24, amém? Aleluia, ele tem uma promessa de restauração. Aleluia, ele diz que morador nenhum dirá, estou enfermo, aleluia. Porque Deus, ele cura. Porque ele cura, aleluia. Deus, ele perdoa os pecados, aleluia. Deus, ele tem restauração para o seu problema, para a sua vida. Aleluia. Deus, ele traz paz para o seu povo, aleluia. O Senhor tem poder para restaurar todas as áreas quebradas da sua vida e renovar, aleluia, a esperança. Você está com a esperança perdida, ó Jerusalém. Você está, aleluia, doente, aleluia. Você sabe, aleluia, que tem doenças que só Deus pode curar. É doenças físicas, é doença na alma, aleluia. E ele nos ensina, aleluia, que Deus, ele julga a injustiça aqui. Isaías 33, aleluia. O Senhor, Deus, julga a injustiça. Deus não está brincando, aleluia. A palavra de Deus, aleluia, ela acontece. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus não volta atrás. Diz que tudo passará, menos
ensina-nos a tua palavra. Deus, aqui, Isaías 33, ele diz que ele julga a injustiça, aleluia. Mas, aleluia, vai acontecer isso na tua vida, profetiza. Senhor, eu fui injustiçado. Senhor, eu fui massacrado. Senhor, aleluia, tentaram me derrotar. Aleluia, perdoa teu coração, perdoa. Mas peça ao Senhor, Senhor, julga a injustiça, aleluia. Deus responde a sua oração, aleluia. Deus, aleluia, ele se levanta, ele diz aqui que ele mesmo, aleluia, ele vai se levantar. Olha que palavra poderosa. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo. Aleluia. Agora serei exaltado. Sabe o que é isso aqui? Deus, ele vai se levantar para defender a tua causa. Deus, ele vai entrar com providência. Deus, ele vai ser o primeiro, Regina, Lídia, aleluia. Deus, ele é o juiz, aleluia. Ele é o salvador. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que tudo isso aconteça, ele exige de nós a santidade. Ele exige que nós estamos, aleluia, sempre, aleluia, na purificação com ele, orando, jejuando, buscando, aleluia. Aleluia, ele promete essa restauração a todos que confiam nele, aleluia, aleluia. O Senhor, aleluia, é o nosso juiz, ele é o nosso legislador. O Senhor, ele é o nosso Deus. E o Senhor, ele nos salva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui em Isaías, aleluia, eles pedem por aflição, eles pedem por livramento de Jerusalém, aleluia. Aleluia, você pode ver aqui no 6, olha, aleluia, haverá, ó Sião, instabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O Senhor do temor, o temor do Senhor será o teu tesouro. Ele, aleluia, ele pede por essa estabilidade, aleluia, dos tempos. Ele pede por abundância de salvação. Ele pede por sabedoria. Ele pede por conhecimento, porque o temor do Senhor é o nosso tesouro, aleluia. O mundo anda, aleluia, o mundo muda constantemente. Constantemente nós estamos vendo o mundo mudar, mas nós não podemos mudar. Nós temos que levantar a bandeira e ser os remanescentes. Aleluia, porque Deus, ele permanece o mesmo. Deus, ele permanece o mesmo nas suas promessas e nas suas justiças. Aleluia. Quem confia em Deus, quem está depositando, oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem está depositando a sua confiança no Senhor, quem está depositando tudo no Senhor, Lídia, aleluia, encontra firmeza em meio às crises que está vivendo. Porque, aleluia, ele vai se levantar. Ele diz que ele mesmo vai se levantar a seu favor. Esse sofrimento terá fim. Aleluia, aleluia. Mas temos que ter temor ao Senhor. Temos que buscar sabedoria. Temos que buscar a santidade. Aleluia. O maior tesouro, meus queridos, não é a área material. Não é esse tesouro que ele fala. Aleluia, o temor do Senhor é para produzir santidade e discernimento espiritual, aleluia, e discernimento e proteção. Quando você teme ao Senhor, você está produzindo a santidade. Quando você está temendo ao Senhor, você está produzindo, aleluia, armas para que o inimigo caia. Você está produzindo em volta de você, aleluia, como se fosse uma bolha de proteção.
proteção. Quando você teme ao Senhor, aleluia, você está produzindo arrependimento, você está produzindo santidade. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, mas não é só falar, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, não. É, aleluia, ter santidade, é deixar de lado o mundo, é deixar de lado o pecado, é deixar de lado tudo aquilo que você sabe, aleluia. Às vezes você vai no seu guarda-roupa pegar uma roupa, aleluia, e Deus fala ao seu coração, aleluia. Louvado seja Deus. Eu não quero você com esta roupa. Aí o inimigo vem na sua mente, aleluia. Ou vem usado por alguém e fala, não tem problema não. É rapidinho que eu vou usar esta roupa. Ah, labadacharadabadai. Mas Deus já falou com você. Deus fala até através da sua palavra que mulher não pode usar roupa de homem e nem homem pode usar roupa de mulher. Aí você se fala, é o tempo da graça, mas a graça, aleluia, é para isso aqui. A graça é para a gente soltar a nossa voz. A graça é para a gente pregar os 4 cantos do mundo. A graça, aleluia, é para a nossa salvação de alma. Esta é a graça, aleluia, que ninguém merece, aleluia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Aleluia! O fogo de Deus, aleluia, ele revela quem somos nós, aleluia. Você vê aí Isaías 33:14, aleluia. Estamos, meus irmãos, em Isaías 33, amém? Os pecadores em Sião se assombrarão, olha aqui, se assombraram. O tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Aleluia! Deus é amor, mas também é santo. Aleluia! Sua presença revela o que precisa ser transformado. Aladabadai. O pecado não pode permanecer diante da santidade divina, não. Porque a luz, ela não pode se misturar com as trevas, aleluia. Deus, a missionária, Deus é amor. A missionária, Deus, aleluia, ele vai me perdoar, vai te perdoar. Só que você só está retratando, você só está deixando para trás, retardando, aleluia, a obra dele na sua vida, aleluia. Deus, ele vai te perdoar, aleluia. Deus, ele é amor. Deus, ele te ama. Por isso que o Pai corrige o Filho, louvado seja o nome do Senhor, do Senhor Jesus. Ele também é santo, aleluia, aleluia. Quando Deus está na casa, quando Deus está nas lives, quando Deus está nas redes sociais usando os seus servos, aleluia. Ele, aleluia, ele transforma, aleluia, louvado seja Deus. O pecado, ele não pode permanecer diante da santidade divina. Aonde você ver algo pecaminoso, aonde você ver algo que não condiz com a santidade de Deus, aleluia, ali Deus não está, aleluia. Você precisa pedir bênçãos, aleluia. A gente deve pedir transformação a cada dia, louvado seja Deus. Você vê aí em Isaías 33, o 17, olha aí. Os teus olhos verão o rei, na sua formosura verão a terra, que se estende até longe, aleluia. Deus, ele aqui, ele prometia restauração para Judá.
porque profeticamente aponta para a glória de Cristo, aleluia. Deus está falando que quem permanecer fiel verás a glória de Deus. As lutas de hoje não podem se comparar à glória que será revelada. A sua luta vai passar. Deus, ele vai te afastar do medo. Olha aqui. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde? O que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Aleluia. Nós temos que entender aqui que o medo dominava o povo. Aleluia. Nesta situação aqui, o medo estava dominando o povo. Depois da vitória, aleluia, as ameaças tornariam-se apenas uma lembrança. Quando você, aleluia, estender a sua bandeira da vitória, quando você, ser você mesmo, aleluia, não imitar ninguém. Quando você, aleluia, falar aqui, ó, eu venci. Eu venci porque Deus esteve no controle. Eu venci porque eu segui a palavra de Deus. Quando você declarar isto para o mundo, aleluia. Olha quantos países nós temos aqui. Quando isto acontecer, aleluia, todas as ameaças que você passou serão apenas lembranças. Todas as ameaças que te ameaçaram, você só vai recordar, aleluia, para não voltar atrás e fazer a mesma coisa. Porque Deus, ele vai se levantar a seu favor. Deus, ele mesmo, aleluia, entrar com providência. Ele mesmo vai colocar a mão naquela situação que está difícil, naquela situação que te entristece, naquela situação que tentaram te derrubar por covardia. Ele diz aqui que ele vai se levantar, aleluia, e ele mesmo será exaltado na sua vida, aleluia. Dá um glória a Deus aí se você está entendendo esta palavra. Porque a verdadeira paz não precisa, aleluia, não depende das circunstâncias, aleluia. Jesus, ele é o nosso juiz. Jesus, ele é o nosso legislador. Jesus, ele é o nosso rei e ele nos salvará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o juiz para defender a tua causa, Dilza, Lídia, aleluia, Regina. Deus é o legislador para orientar os seus caminhos, aleluia. Aleluia, Deus é o rei para governar a sua vida, aleluia. Deus é o salvador para libertar a sua alma, aleluia. Você que deseja voltar, para Jesus, já era para ter voltado, escreve aí, eu quero voltar. Você que deseja aceitar a Jesus, escreve aí, aleluia. Eu quero, aleluia, aceitar a Jesus na minha vida. Eu quero voltar para Jesus, aleluia. Porque aqui em Isaías 33, Deus está falando claramente que você precisa, aleluia, de uma santificação. Que você precisa, aleluia, tomar posição. Que você precisa, aleluia, ser temente ao Senhor. Porque nos mostra que Deus vê a aflição do teu povo. Deus responde às nossas orações. Deus vai derrotar o inimigo. Deus nos chama para a santidade. Deus vai nos restaurar, aleluia. Mas precisa confiar nele. Precisa confiar nele, aleluia. Deus é a nossa segurança em tempos difíceis, aleluia. Quando Deus é tudo que temos, descobrimos que
que Deus é tudo o que precisamos. Aleluia. Deus, Ele é tudo o que precisamos. Deus, Ele é tudo o que temos. Aleluia. Porque se existe alguma área da sua vida que precisa de restauração, entregue ao Senhor hoje. Entregue ao Senhor hoje essa área da sua vida que precisa de restauração. Entregue a Deus o seu problema. Entregue ao Senhor este teu filho, este teu marido, essa tua esposa, aleluia. Porque Ele diz, o Senhor aqui, que Ele vai se levantar. E Ele mesmo, aleluia, vai resolver, aleluia. Ele vai restaurar, aleluia, o seu coração. Ele vai restaurar, aleluia, a sua mente. Ele vai restaurar, aleluia, aleluia, aquilo que precisa de restauração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo te envolver, aleluia. Deixa o Espírito Santo falar contigo, aleluia. Deus vai derrotar os teus inimigos. Essa opressão vai passar. Aleluia, aleluia. Estão subornando a sua fé. Aleluia, aleluia. Tem muitos que fecham os olhos para não ver o mal, pensando em like, pensando no dinheiro, aleluia. Tem muitos que estão fechando os olhos, aleluia, para não ver, aleluia, o mal, aleluia. Mas Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele vê tudo na sua vida, aleluia. Você que está passando por um problema difícil, aleluia. Ele diz aqui, se você tomar posse disso tudo aqui, aleluia. Se você entendeu esta palavra, ele diz aqui, ó, no versículo 24. Vamos profetizar, igreja. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, aleluia, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-á-lhe a sua iniquidade, aleluia. Quando Deus te perdoar, quando você buscar a santidade, quando você buscar, louvado seja o nome do Senhor, o conserto com o Senhor, aleluia. Quando você fizer tudo pensando no Senhor, quando você entregar de fato a sua vida, porque tem pessoas que ainda não entregaram. Você pensa que entregou, mas não entregou. Tem pessoas que você olha e diz, nossa, olha como ela é, olha como ele é. Mas não entregou ainda, de fato, a sua vida para o Senhor. Tem pessoas, aleluia, que você olha louvando, que você olha pregando e diz, meu Deus, quanta santidade naquele homem, naquela mulher. Mas ainda não entregou tudo. Deus fala com você nesta manhã, entrega tudo. Mude, comece a mudar. Quando você mudar, Deus vai te perdoar, aleluia, a sua iniquidade, o seu pecado. Aleluia. Deus, Ele vê a sua aflição, aleluia. Deus, Ele vê a resposta da sua oração, aleluia. Deus, Ele vai responder a sua oração neste domingo. Deus, Ele te chama para uma santidade, aleluia, aleluia. Deus, Ele tem que ser a nossa segurança em tempos difíceis, aleluia. Você, aleluia, o mesmo Deus que se levantou a favor de Judá, continua se levantando a favor daqueles que confiam nele. Ele ainda salva, cura e liberta e transforma a vida. E Ele está falando contigo hoje, aleluia. Ele se levantou a favor de Judá. Ele diz, agora eu me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, aleluia. Deus tem poder para Ele mesmo se levantar. Ninguém precisa aqui levantar Deus. O que a gente precisa é pregar a verdade. O que a gente precisa neste mundo pecaminoso
é pregar a santidade. O que a gente precisa é falar a verdade, aleluia, doa quem doer, aleluia. Nós precisamos de uma reconciliação. Nós precisamos de uma ponte reta para o caminho do Senhor. Ah, porque Deus não liga para isso, para aquilo. Você que pensa que Deus não liga. Você que pensa, enquanto você andar desse jeito, Deus não vai resolver aquela situação. Aleluia, porque aqui ele está falando, aleluia. Deus, aleluia, ele vê a aflição do seu povo. Deus, ele vai responder a sua oração. Deus, ele vai derrotar os seus inimigos, aleluia. Mas Deus te chama para a santidade, porque ele não vai atuar num lugar sujo, aleluia, né? Rosângela, aleluia. Jesus te abençoe, minha querida. Deus, ele não vai habitar, aleluia, num lugar, aleluia, onde ele sabe, aleluia, que o inimigo está ali, aleluia. Deus, ele não vai habitar, porque nós temos o quê? Que Deus sempre me usa para falar aqui, o livre-arbítrio. Se você que quer ficar aí com o seu livre-arbítrio, aleluia, usando roupa indecente, aleluia, usando pinturas indecentes, aleluia, botando decotes na internet, aleluia, com dizeres embaixo, aleluia. Se você quer continuar usando roupa de homem, aleluia. Se você quer continuar assim, você tem o livre-arbítrio, aleluia. Você tem o livre-arbítrio para tudo. Para tudo você tem livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio, sabe para quê? Para ele mesmo saber quem vai amar a ele ou não. Quem vai andar na renúncia ou não. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio. Porque ele quer saber quem o ama. Ele quer saber quem vai andar em santidade. Ele, mas você só está falando de roupa, de batom, não. Eu estou falando que a transformação começa aqui por dentro. Aleluia. A transformação começa por dentro. Deus está falando aqui, aleluia, em transformação. Deus te chama para a santidade. Deus te chama para a restauração. Deus te chama para a segurança em tempos difíceis. Como você vai viver um tempo difícil se você não quer andar em santidade? Se você não deixa Deus restaurar a sua vida? Aleluia. Você acha que seu dinheiro vai comprar tudo? Aleluia, não vai. Eu não estou falando aqui que você não deve. Aleluia, gente, a gente tem que entender quando a gente prega, como as pessoas estão pregando. Eu não estou dizendo aqui que você não deve lutar pelas coisas materiais. Não, não é isso. Aleluia. Mas o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra nada. Nem se Deus não te abençoar, você não tem dinheiro. Aleluia. Porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. E Deus está falando aqui em mudança de vida. Deus está falando em Isaías 33, aleluia. Ele está vendo a aflição. Ele está vendo as perturbações que estão chegando até você. Ele está contemplando tudo. Mas ele pede, aleluia, que você ande em santidade. Ele pede, aleluia, glória a Deus. Ai, meu Pai, aleluia. Vamos ler lá de novo, aleluia. Mas é Velho Testamento. Não, não tem isso. A Bíblia é a Bíblia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha o que ele diz aqui, aleluia. Em Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa, o Ômega. O princípio e o fim. É de Gênesis, Apocalipse. Não tem essa de Mateus para frente. Não, não tem. Deus está falando que não tem, aleluia. Não tem essa de Mateus até Apocalipse, não. É de Gênesis a Apocalipse. Tanto que no Novo Testamento, Jesus, ele fala de Moisés. Tanto que no Novo Testamento é pregar no Velho Testamento também. Quem está botando isso na sua cabeça vai para o inferno junto com você. Aleluia. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Gênesis é o princípio
Regina Ferraz, um beijo no seu coração, minha querida. Obrigada. Glória a Deus por isso. Aleluia. O vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Desculpem. O vencedor herdará estas coisas. Aleluia. E eu lhe serei. E eu lhe serei Deus. Aleluia. E ele falou que ele mesmo vai se levantar. Ele diz ali, Isaías 33, aleluia. E ele me será filho. Aleluia. Aleluia. Não bata no peito e diga, eu sou filha, filho de Deus. Se você está em pecado, não faça isso, aleluia. Porque Deus requer santidade, aleluia, glória a Deus. Ele é o princípio e o fim, aleluia, aleluia. Estão te enganando, estão dizendo que tudo bem, estão dizendo a igreja aí que não tem problema não. Tem igrejas que tem que mudar a faixa, aleluia. E botar igreja que não tem problema não, aleluia. Tem pessoas que estão te enganando, mas Deus vai usar a minha voz onde Ele quiser. Podem cortar esta live, podem excluir esta live. Podem me tirar da onde for, mas eu vou falar o que Deus está mandando falar, aleluia. Ele é o princípio e o fim. Tem gente te enganando, viu? Que você pode tudo, a igreja do pode tudo. A igreja do que não tem problema, não. A igreja, aleluia, aleluia, que prega graça para te levar para o inferno. Aleluia, estão te enganando. Aleluia. Eu posso sair daqui. Você pode sair daí. Você pode, aleluia, ir para uma churrascaria, sentar num cantinho e degustar. Não tem problema. Não é isso? Aleluia. Mas e antes? E a sua santidade? E o seu conhecimento? Aleluia. Você pode pegar um avião e viajar para onde você quiser. Aliás, até deve para pregar o evangelho. Aleluia, não é isso. Mas estão pregando por aí a igreja de tudo pode. Pode, bota essa foto aí na internet aí. Bota aí essa foto aí na internet. Igual uma mulher da vida, igual um homem da vida, igual um cafetão. Bota essa foto aí. A igreja de tudo pode. Porque pega o nome da... Eu vou pregar sobre isso aqui, eu não sei se vai ser aqui, mas eu vou pregar sobre a graça. A graça não é nada disso, aleluia, que essas igrejas pregam, que essas pessoas pregam, porque nós somos a igreja, aleluia. Estou pregando por aí que você pode tudo. Aleluia, que não tem problema. Aleluia. Sabe por quê? Ó, é isso aqui que eles querem, ó. Tutu no bolso. É isso aqui que eles querem, aleluia. Ele é o princípio, ele é o fim. E quem tem sede eu darei, aleluia, de graça da fonte da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Aí ele começa. Tem gente que para ali, né? Mas aí ele começa. Quanto, porém, aos covardes. Aleluia. Eu não vou ser covarde, eu vou falar mesmo. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos. Tem gente assassinando a sua fé. Deus tem tanta coisa para você. Deus tem tanta bênção para você, mas você prefere ir para a igreja de porta larga. Você prefere, aleluia. Você prefere, sabe o que? Satisfazer a sua carne, aleluia. Eu, hoje em dia, satisfaço a minha carne, sabe como? O Espírito Santo de Deus me usando pela palavra. Eu só me sinto bem, aleluia, ataviada. Eu só me sinto bem pregando a palavra. Eu só me sinto bem orando. Eu só me sinto bem na minha mesa de estudo. Eu só me sinto bem indo ao monte. Eu só me sinto bem a minha carne, aleluia, ela pula de alegria, aleluia. Quando eu ganho uma alma, quando eu dou um prato de comida para o mendigo, quando eu cumpro com a palavra de Deus. Mas tem carnes aí que só se sente bem, aleluia, se mostrando na internet. Aleluia, sendo da igreja ainda para bar,
beber, no adultério, na fornicação, se massacrando, mas a tua alma está morrendo, a sua alma está sufocando, a sua alma está pedindo socorro, aleluia. Os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, aleluia. Não precisa nem falar, né, os impuros, né? Os feiticeiros, aleluia. Sabe quem é, né? Aos idólatras e todos os mentirosos, aleluia. Tem gente pregando mentira, aleluia, para ganhar dinheiro, para ganhar like, aleluia, para aparecer, aleluia. Cuidado com os seus olhos, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta. Toma cuidado, Deus está te alertando, aleluia. Esta parte desses aí, ó, vai ser tudo, vai arder no lago de enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, mas eu não acredito no que você está pregando, então a hora já se passou, mas eu entrei um pouquinho antes, amém? Aleluia. Aleluia. Então você vai lá em Apocalipse 22:16. Vamos lá? Vamos lá? A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Para você criar filho, acho que até para fazer bolo, para você casar, para você... A Bíblia tem resposta para tudo. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Aleluia. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ainda tem remanescentes, viu? Ainda tem gente que se santifica. Porque ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele enviou o anjo para testificar tudo que está aqui, ó. Tudo que está aqui na palavra de Deus. Aleluia, aleluia. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aí você vai para o 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entre pelas portas. Ficarão de fora os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Aleluia. Como que você quer lavar se você não toma atitude? Como que você quer entrar pelas portas santas da cidade? Aleluia. De biquíni na praia, de batom vermelho na internet. Aleluia. Estão vendendo, Regina, é verdade. Como que você quer entrar pelas portas santas? Aleluia. Se você ainda não lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Alabadaxaradabadai. Como que você quer entrar no céu? O céu é santo. Se você não buscar a santidade a cada dia ser de santos, porque eu fui santo, e obras maiores nós faríamos, então eu estou aqui para te falar. Eu estou aqui para te alertar. Acorda, desperta tu que dormes. Aleluia. Como você quer ter direito à árvore da vida e entrar pelas portas? Aleluia. Se você ainda está impuro, louvado seja o nome do Senhor. Não tem como. Aleluia. Não tem como. Não tem. Não tem. Aleluia. Aleluia. Não está escrito na Bíblia. Aquela que usar batom vermelho na internet, decote. Aquele que botar sunga na internet, pela praia. Aquele, aleluia, que sai da igreja, bebe e herdará o reino do céu. Não está escrito isso na Bíblia. Me mostra onde está escrito. Aleluia. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Deus busca a santidade. Vamos orar, que já até passou um pouquinho da hora. Deus busca a santidade. Deus busca, aleluia, alinhamento com o Espírito Santo. Vamos orar. Deus busca, aleluia, que nós viemos nos endireitar a cada dia. Mas a verdade tem que ser pregada, aleluia.
Vamos orar? Aleluia. Envie seu pedido para o caderno de oração. Ainda existe caderno de oração, viu? Pelo menos na minha vida. Aleluia. Ainda existe caderno de oração. Ainda existe monte, viu? Aleluia. Ainda existe pessoas com propósito de oração. O mundo está se destruindo por falta de conhecimento. E as pessoas não querem levar o evangelho. Ainda existe, viu, caderno de oração, tá? Ainda existe pessoas quebrantadas no Espírito Santo. Ainda existe pessoas que pregam a verdade. A verdade. A verdade. Não a mentira para encher like, para encher bolsos, não. Aleluia. Ainda existe pessoas, aleluia, que buscam o Senhor de dia, de noite, de madrugada. Ainda existe, viu? Aleluia. Ainda existe os remanescentes, aleluia. Ainda existe irmãzinhas do coque, sim. Irmãzinhas do roupão, aleluia. Dos mantos, existe ainda. Aleluia. Ah, missionária, mas eu pequei tanto que não dá. Dá sim, dá sim. Deus te perdoa, viu? Mas, aleluia, se arrependa, aleluia. Porque a Bíblia diz, gente, a gente tem que falar a verdade, que não há pecado que Deus não perdoe. Esta é a verdade. Mas tem que haver o arrependimento de dentro da pessoa. Vamos orar, aleluia. Vem teu pedido para o caderno de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor, aleluia. João Batista pregava no deserto, meu Pai, aleluia. Mas foi ele que te levou às águas, Jesus, aleluia. Tu és, Senhor, aleluia, nosso Deus, aleluia. Abençoa esta pessoa, Pai, aleluia, que vai ver esta live. Abençoa estas pessoas, meu Pai, aleluia, que quer voltar para os teus caminhos, Pai, que estão fazendo uma nova aliança contigo, meu Pai. Pessoas que estão se arrependendo agora, meu Pai. Pessoas que estão indo na sua caixa de joias, jogando tudo fora, brinco, colar tudo fora, pegando batom e jogando fora, meu Pai. Abençoa essas pessoas que estão tomando atitude, meu Pai, que estão pedindo perdão aos outros, Senhor, que estão por dentro se modificando, meu Pai, porque para entrar pelas portas, Senhor, é a santificação, aleluia. Pai, vem abençoar esta live, Pai, abençoa. Abençoa onde esta palavra for chegar, meu Pai, aleluia. Deus, venha curar, Pai, venha libertar, Senhor. Abençoa as nações, abençoa o caderno de oração, meu Deus, aleluia. Abençoa o Romildo, a Regina, a Lídia, abençoa todos que aqui estão, a Dilza, abençoa, aleluia, a Simone, abençoa o Gabriel, o Aguinaldo, o Carlos, Augusto, o Eduardo, abençoa, o Osvaldo, vem abençoar todos, meu Pai, aleluia. Aleluia, nos leva sempre ao arrependimento, meu Pai, aleluia. Porque o nosso objetivo, meu Pai, é chegar no céu, meu Pai. Para entrar pelas portas, Pai, aleluia. Só quem for santo, meu Pai. Porque sede santo, porque o Senhor é santo, aleluia. Pai, aleluia, que eu diminua a cada dia para que o Senhor cresça, meu Pai. Eu sou um vaso rachado em tuas mãos, Pai. Vem me moldar a cada dia, meu Pai. Perfeito só a ti, meu Deus. Só Jesus é perfeito. Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, aleluia. Marli, envia aqui, tá? Envia aqui que depois eu vou rever a live e vou anotar tudo no caderno de oração. Meus queridos, não deixe de orar pelas nações, amém? Não deixe de orar pelos nossos missionários que estão no campo fazendo a obra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém.